Muito bom dia, pessoal. Estamos dando início ao nosso grupo de pesquisa de tributação e economia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que tenho a honra de coordenar juntamente com os pesquisadores que me acompanham aqui nesta, nessa nova etapa, nesse novo encontro. A gente vem tratando de alguns temas centrais para a tributação, desde o nosso primeiro encontro, né? Eh, Sempre pela perspectiva e com instrumentos de análise econômica. E hoje não vai ser diferente. E o tema que a gente reservou para o nosso encontro de hoje envolve, eu coloquei ali no chat, né, a tributação, sobre renda e patrimônio. Então, esses dois fenômenos econômicos, são bastante comentados, por vezes até com informações não tão embasadas, às vezes dominados pelo debate mais político do que técnico. E hoje a ideia que a gente tem aqui é, obviamente, trazer um debate mais técnico, embasado em dados, em pesquisas, para que a gente possa ter um olhar um pouco diferente sobre este fenômeno, né? Então, essa, esse nosso encontro, né, como a gente sempre faz, é para ser um encontro dialogado, então fiquem muito à vontade para intervir, questionar, perguntar, fazer comentários, porque assim o encontro fica muito mais interessante, né? Fiquem muito à vontade para a gente poder dialogar. Começando lá pelo princípio, falar em tributação, a tributação da renda pode parecer estranho, mas ela é relativamente recente do ponto de vista histórico, em que pese o Instituto da Tributação, a ideia de tributação, ela seja milenar, né, remonte a povos muito, civilizações antigas, a ideia de tributação da renda ela é muito, muito recente. Então, se a gente pegar em nível global, a gente está falando aí pós-Revolução Francesa, então a gente está falando de 1800, início do século XIX. Se a gente for falar de Brasil, a primeira vez que foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro data de 1920, 20 e poucos, e vem a ser implementado de fato em 23 ou 24, se não me falha a memória. Então, da perspectiva histórica, até mesmo no Brasil, né, é extremamente recente, é um imposto novo, podemos dizer assim, pegando uma perspectiva histórica. O que contraria um senso comum, né, da ideia de que não, sempre existiu tributação sobre a renda, mas que se a gente for compreender, né, a renda, ela é um fenômeno recente. A ideia de renda é um fenômeno recente. Era muito fácil tributar o patrimônio, então a propriedade, os bens que a pessoa detinha, isso é antigo. Tributar o comércio, isso é bastante antigo. Comércio internacional, então, tem bastante eh, literatura escrita sobre isso. Agora, tributar a renda, como a gente pode ver, é recente. Se a gente for pegar a razão aí os historiadores eles divergem, né, sobre o ponto preciso da origem, mas muitos atribuem ao governo inglês que anunciou a instituição de um posto provisório para fazer frente às guerras com Napoleão. Então, imaginem lá, Napoleão estava com seu ímpeto imperialista de dominação e inclusive invasão da Inglaterra, e aí o governo inglês resolve instituir um posto provisório para fazer frente a esta invasão iminente. Então, o imposto que era para ser algo extraordinário, né, temporário, sobre os rendimentos, sobre aquilo que acresce, ele foi perdurando até hoje nós termos, e aí eu dou um salto no tempo para falar em 2025, como uma nota comum em praticamente todos os ordenamentos jurídicos, né? Praticamente todos os ordenamentos jurídicos concebem e têm presente a tributação da renda em algum patamar. E aí variam, obviamente, países, né, que decidem tributar mais a renda, mais o consumo, menos a renda, mais o patrimônio, enfim, a dosagem, a calibragem de cada país varia.
No Brasil, nós temos algumas, vamos chamar assim, alguns mitos, algumas lendas urbanas. E aí se diz muito que o Brasil ele não tributa a renda, ele tributa pouco a renda. E aí eu pergunto a vocês se vocês consideram essa análise correta, se vocês consideram essa análise eh, ela adequada ou comprovada com dados. E para refutar isso, basta pegar o levantamento da Receita Federal do Brasil. A Receita Federal do Brasil, ela faz o levantamento todos os anos de todos os tributos que foram arrecadados, identifica por segmento econômico e por tributo, evidentemente. E se a gente for pegar a tributação da renda, e aí é importante trazer uma peculiaridade do Brasil, né? O Brasil, ele, ao lado do imposto de renda, né, que incide sobre pessoas naturais, pessoas físicas e jurídicas, ele também tem a contribuição social sobre o lucro líquido, que é, né, inegavelmente, um tributo sobre a renda. Então, tem, além do imposto, a contribuição social sobre o lucro líquido. Esses dois tributos incidem sobre esse fenômeno econômico, que é a geração, de riqueza nova, a geração de receita. E, obviamente, né, aquela que gera acréscimo, porque sabemos que simplesmente gerar receita ou ter renda, ter salário, não é necessariamente fato gerador do imposto de renda. A prova disso é que trabalhadores assalariados com renda igual a um salário mínimo não pagam imposto de renda, ainda que tenham salário. Então, não basta simplesmente perceber renda, não basta simplesmente perceber receita, é necessário que tenha um acréscimo patrimonial, dito isso pelo próprio dispositivo do artigo 43 do CTN. Então, esse fenômeno no Brasil, ele me parece assim ter sido colocado ou está sendo analisado sob um viés bastante, sob uma perspectiva bastante enviesada. Tributamos pouco a renda. Poxa, mas a Receita Federal não diz isso. Dos tributos administrados pela Receita Federal, o imposto de renda é o maior em termos de arrecadação, seguido ali da COFINS, logo em seguida. Então, como é que a gente vai dizer que é pouco se dos valores arrecadados é o maior? Em segundo lugar, as classes mais ricas não pagam imposto de renda. Mas aí a gente tem um problema. Se as classes mais ricas não pagam imposto de renda, quem é que paga afinal? Se ele é o que mais arrecada? Tendo como perspectiva, e aqui é importante a gente colocar em perspectiva, né, que infelizmente uma parcela expressiva da população brasileira, lamentavelmente, é de baixa renda. Então a gente tem uma renda muito baixa. O Brasil, lamentavelmente, é um país pobre. Na sua grande maioria, a renda média do brasileiro, dados do IBGE, é de R$ 3.000 mês. Então vejam, na média, a maior parte dos brasileiros não paga imposto de renda. Além daqueles que oferem renda nesse patamar ou inferior, e daqueles que não têm sequer renda declarada, imaginem o contingente de pessoas que nós estamos falando. É uma gama enorme de brasileiros que não são tributados. E aqui, por favor, né? Se alguém vai pegar prestar atenção na minha fala daqui, isolada nesse ponto, vai entender que eu acho que tem que tributar pessoas com baixa renda. Longe disso, de forma alguma, né? Elas não são tributadas e não são tributadas de forma correta, porque não existe manifestação de riqueza, não existe capacidade econômica, manifestada naqueles indivíduos, naqueles contribuintes. Se não há manifestação de riqueza, se não há capacidade econômica, capacidade contributiva, está completamente correto não tributá-los. E aí vem o debate, né, que o governo atual estabeleceu, e justiça seja feita aqui. Os dois postulantes ao cargo da presidência fizeram a mesma promessa.
com um detalhe que o que foi derrotado prometeu na eleição anterior e não cumpriu durante a sua gestão. Ambos prometeram conceder isenção para rendas de até R$ 5.000. Não sei dizer, meus amigos, e aí volto aqui sempre com a nossa perspectiva científica acadêmica. Eu não sei dizer exatamente qual é a linha de corte, e talvez R$ 5.000 possa parecer algo aleatório, né? Meio tirou da cartola esse número. Por que 5.000? É, talvez necessitasse um estudo mais aprofundado, e o IBGE tem dados muito interessantes sobre o padrão de consumo, o censo. O Brasil ele tem dados que podem definir qual é aquele padrão mínimo de consumo para assegurar aquele mínimo de dignidade que não pode ser tributado. Então, não sei se é 5, se é 4, se é 6, mas enfim, existe um valor que é consumido inegavelmente com a própria subsistência. E que isso não deveria ser tributado de forma alguma. E não precisaria nem de comprovação. Eu não precisaria ter que estar juntando recibo, carimbo, documentos para dizer que eu ganhei uma renda, essa renda foi gasta com a minha subsistência de minha família e que isso não é manifestação de riqueza tributável. Então, ambos os postulantes prometeram isenção de até 5.000. O primeiro que exerceu a presidência não cumpriu, o segundo está tentando cumprir. Deu uma atualização na tabela em 2023, uma atualização em 2024 e mais um pouquinho ali em 2025. E promete, com um projeto de lei encaminhado ao Congresso, chegar a 5.000, com um projeto de lei que foi encaminhado. E aí a gente vai constatar, né, se eu acabei de dizer que a renda média do brasileiro é de 3, então na média, vamos pegar os mais ricos, os que ganham pouco, na média é R$ 3.000. Na média, o brasileiro não vai pagar ainda imposto de renda. E aí eu volto a perguntar para vocês: quem é que vai carregar o piano? Se a arrecadação no Brasil ela é puxada, em primeiro lugar, pelo imposto de renda, e se a gente vai isentar uma gama enorme da população brasileira, quem é que vai pagar imposto de renda? E aí, por isso que eu questiono, né? Está correta esse tipo de afirmação de que rico não paga imposto, é só pobre que paga imposto? Do ponto de vista da perspectiva da renda, não se confirma. Boa parte da população, volto a dizer, lamentavelmente, tem renda baixa e não é tributada na perspectiva da renda. Isso, e a gente já tem aqui conhecimento suficiente para poder afirmar que isso não significa dizer que a pessoa humilde, pobre, não é impactada pela tributação da renda. E a gente já viu o fenômeno da translação, do repasse do encargo econômico para tudo. E, evidentemente, que quando a gente fala em tributação da renda e há uma ilusão de que ao tributar a renda a gente alcança a manifestação inequívoca de riqueza e aquilo é segregado, segmentado, sem nenhum repasse econômico para os agentes e para a economia, o que é uma ilusão. Qualquer cidadão, qualquer pessoa minimamente esclarecida, qualquer empresário coloca dentro da sua formação de preço, dentro dos seus cálculos, o impacto que tem a tributação da renda na sua atividade. E se não faz isso, eu já digo, já está trabalhando com um déficit. Imagina, se eu não estou calculando o peso dos tributos, dos insumos, e estou oferecendo no mercado algo que eu não sei quanto custa, obviamente que esse empreendimento não vai dar certo. Isso tem um impacto. E aí eu chamo a atenção, e que está agora no debate, né? O bom de falar de tributação, aqui a gente está num grupo de pessoas que são interessadas, que gostam, né? Mas é que a gente nunca tem monotonia. Todo dia tem uma medida nova, todo dia tem uma novidade. E no tema que a gente está tratando, não faltam novidades, né? Então, falei de um projeto de lei encaminhado algumas semanas atrás para isentar as rendas de até R$ 5.000. E, obviamente, que não existe almoço grátis, né? Se vai liberar uma camada da população de pagar imposto de renda,
uma outra camada vai ter que arcar. A ideia trazida pelo governo foi a instituição de um imposto mínimo, uma faixa, uma alíquota de 10% sobre todos os rendimentos recebidos pelas pessoas que tenham sido isentados ou tributados de uma forma privilegiada, de modo que o somatório total dessa pessoa tenha sido igual ou inferior a 10%, ele terá que completar. Tá? Então, essa é a ideia. Completar com um imposto mínimo de 10%. Essa foi a ideia trazida em linhas gerais, tá? Eu estou simplificando aqui para efeito da nossa discussão. Esse foi o encaminhamento dado pelo governo federal, está no Congresso agora. O deputado Arthur Lira é o relator deste projeto de lei. E aí vem a seguinte fala do deputado Arthur Lira. Ele diz: Olha, não gostei, a gente vai ter que mexer nesse projeto, ah, ah, não está certo esse modelo de compensação da isenção, e a minha ideia é tributar os bancos. Arthur Lira largou essa notícia aí, que vai tributar de forma mais gravosa o sistema financeiro e, com isso, financiar os R$ 5.000 de isenção do imposto de renda. Passam-se as semanas, vem a história do IOF, a gente já falou aqui sobre a atrapalhada do IOF, o governo se atrapalha todo, e aí o Congresso disse que vai cassar o decreto. Ontem foi aprovado, né, o regime de urgência para cassação do decreto, e o governo se antecipa e apresenta ao mercado, à sociedade, né, o projeto, a medida provisória 1303, que, dentre outras medidas, eleva a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos. E aí, o Arthur Lira deve não ter gostado dessa história, né? Porque ele tinha dito que a solução para o projeto de lei que ele ia apresentar era tributar os bancos. O governo se antecipou e ofereceu a tributação dos bancos para resolver a questão do IOF. E aí eu pergunto, os bancos serão onerados duas vezes pela questão do IOF e pela questão da isenção dos R$ 5.000? E aí, eu estou trazendo esses dados recentes, né? Isso é a discussão de agora, recente, o debate atual, porque a gente está falando de tributação da renda. Eu falava sobre o efeito translativo, a repercussão econômica, que foi objeto de encontros anteriores, e para os amigos que estão acompanhando esse grupo de estudo, sabem muito bem que ninguém é bobo, né? As instituições financeiras, muito menos. O que que eles vão fazer no dia seguinte ao incremento da tributação sobre as suas atividades? O que que vocês acham que o sistema financeiro vai fazer? E eu pergunto, faço uma outra pergunta retórica. Vocês viram alguma reclamação de algum representante do sistema financeiro, de algum banco, de alguma grande instituição, quando foi elevado o IOF das operações bancárias? Vocês viram alguém, uma voz dizendo: Olha, eu sou um banco e eu acho um absurdo o aumento da tributação sobre as operações financeiras? Vocês não vão ouvir. Vocês não vão ouvir nenhum tipo de reclamação, de insurgência, porque a gente tem um sistema bancário financeiro extremamente oligopolizado, concentrado, e esse sistema financeiro ele consegue repassar, dada a estrutura, né, repassar esse custo. Se fosse um sistema financeiro disperso, descentralizado, com competição próxima da perfeita, né, uma competição acirrada, com uma concorrência intensa, nós teríamos dificuldade de repassar. Por quê? Se um dos, sei lá, mil e tantos players decidisse não repassar o aumento da tributação e assumisse, o outro talvez não conseguisse passar e a gente teria competição. Como a gente tem quatro bancos, eles combinam direitinho o que vão fazer. No exato momento em que incrementou um ponto percentual de imposto, repassa para todo mundo, e aí quem é que paga essa conta?
os consumidores de serviços bancários. Nós, indivíduos, cidadãos, consumidores. E aí, a gente imagina, né, no debate, não, tem que aumentar a tributação da renda. E de preferência, tributar ainda mais aqueles que são usando, vou usar as palavras do ministro, né? Os donos de cobertura, o andar de cima, a Faria Lima. A Faria Lima tá rindo, tá dando risada, não tá nem aí. Vocês acham que estão preocupados com o aumento e vocês não vão ver nenhum tipo de resistência ao incremento da tributação da renda. No entanto, aí vamos analisar do ponto de vista econômico o que que isso impacta e o que que isso impacta para nós, cidadãos, no nosso cotidiano. E decisões equivocadas a gente já examinou aqui, né? Eu já falei para vocês diversas vezes, geram externalidades e normalmente externalidades negativas. Então, se decidiu aí elevar a tributação dos bancos. E aí, pessoal, por que que o Brasil tem um sistema financeiro oligopolizado e com serviços financeiros caros e ruins? Essa é a verdade, né? Eles são caros, poderia ser caro e bom, né? A gente paga, às vezes a gente paga algo caro, mas a gente sai satisfeito. Eu fui num restaurante, paguei caro, mas me serviram uma excelente comida. Fui numa academia, paguei caro, mas tive um excelente atendimento. O problema é quando a gente paga caro e tem uma entrega muito ruim. A gente paga um serviço bancário caro, é caro, qualquer tipo de financiamento, ele é ruim. O que que isso impacta na vida cotidiana de todos nós? Em tudo, né? Todo o desenvolvimento econômico depende de funding, financiamento. Eu preciso de dinheiro para abrir o meu café, eu preciso de dinheiro para abrir a minha padaria, eu preciso de dinheiro para abrir a minha empresa de entrega de motoboys. E aí, o que que a pessoa faz para poder financiar o seu empreendimento econômico? Ou ela tem dinheiro próprio, o que é muito raro no Brasil, né? E guardem este dado aqui, tá? Guardem este dado que ele vai ser muito importante para a nossa discussão. Um dos termômetros, um dos indicadores importantes para desenvolvimento econômico, para crescimento, é o nível de poupança da população. Quando eu falo em poupança, por favor, não me entendam errado, né? Não significa aplicar na caderneta de poupança. Eu falo em economizar. Então, o nível de economia dos indivíduos, das pessoas, dos agentes econômicos, ele é um termômetro para indicar a capacidade de crescimento e desenvolvimento econômico. Quanto menor a poupança, como é que a gente vai desenvolver estrada, a gente vai construir ferrovia, a gente vai criar aeroportos se a gente não tem dinheiro para fazer isso? Então, a gente vai se socorrer de empréstimo. Uma outra possibilidade são estados que tributam de forma bastante pesada e concentram a poupança da economia com entesouramento governamental. Então, eu poderia ter uma outra escolha política. Não vamos apostar na poupança dos indivíduos, na poupança privada. Vamos apostar na poupança do governo. O governo entesourado, com muitos recursos, ele consegue ser o motor da economia. Só que a gente não tem nenhum nem outro. A gente não tem poupança privada, ela é baixíssima. É, Peguem os dados do Serasa e vocês vão ficar horrorizados. O nível de endividamento da população significa o patrimônio da maior parte da população brasileira é negativo. Ele não é a pessoa, não é que a pessoa não poupa ou poupa pouco, ela não tem nada, ela tem dívidas. O patrimônio de muitos brasileiros é negativo. Então, assim, não dá para esperar do privado. Bom, então o governo brasileiro tributou, entesourou, esses recursos estão com o Estado. Não.
Os municípios estão quebrados, os governos estaduais estão quebrados e a União está indo para o buraco. O nível de endividamento está atingindo recordes históricos. Então, eu pergunto, como é que a gente vai financiar o crescimento econômico? Se a gente não tem poupança privada e não tem recursos no tesouro. Só tem uma saída, dívida. E aí, vocês entendem o porquê da dívida brasileira e disparado, o maior gasto do orçamento público é com a rolagem da dívida. Diga, Andrei, pode falar. Bom dia, professor. Bom dia, colegas. Tudo Bom bem com dia. vocês? Sobre essa questão da dívida pública, aconteceu uma coisa curiosa comigo. Eu estudo administração na URGS, né? Essa semana passada, uma das chapas passou para, enfim, não vou dar nomes aqui, mas uma das chapas passou aí para dar panfleto ali. Os caras começaram a discutir, eu dei umas perguntadas ali. Aí os caras falou assim, não, porque nós vamos para o congresso da Uni lá discutir essa questão da dívida pública que a gente nem sabe por que está pagando, a gente não devia estar pagando mais, né? Daí eu comecei a tentar instigar o pessoal a comentar e justificar o porquê disso, e o pessoal ficou se embananando, assim, daí eu, enfim, não quis continuar e ser chamado de fascista ali, daí eu fiquei quieto. Aí os caras, enfim, é bizarro, cara, porque isso a gente está numa comunidade acadêmica, a gente tem, é cultural o negócio. É, não sei se o Andrei concluiu a fala, mas foi. Andrei, eu sou atormentado por isso todos os semestres. E Então, o pessoal vai começar a incentivar esse tipo de coisa. deu uma cortada na tua fala, Andrei. Não sei se o pessoal também é só para mim ou todo mundo conseguiu acompanhar. Vocês Cortou pra conseguiram mim ouvir? também, a câmera dele também tá travada. Eu acho que foi a internet dele. Ah, pode ser. Bom, quando conseguir retomar aí a conexão, pode voltar a falar, tá, Andrei? Mas eu sou atormentado todos os semestres e eu sinceramente não sei, Andrei, qual é o calendário de eleições, porque parece que tem todo semestre tem eleição, porque todo semestre vai uma chapa de alguma coisa, interrompe a aula. Eu sempre concedo espaço, né? Não, obviamente, eu não vou proibir a divulgação ali da questão desses movimentos políticos. E é legítimo todos falarem, terem essas posições, mas me incomoda muito isso, Andrei. Tu tocou num ponto que a mim incomoda demais, demais. Porque, primeiro, o movimento estudantil é super importante, super bacana, apoio pra caramba, e acho que deveriam ter mais pluralismo, né? Ser mais plural e não tão só para um lado. Mas, enfim, o movimento estudantil é muito legal. E existem várias pautas importantes para o movimento estudantil, várias, inúmeras pautas, uma série de brigas que poderiam ser travadas para promover ali a qualidade do ensino, da pesquisa, a experiência dos alunos dentro da universidade, tudo é legítimo. Só que eu não consigo entender o, é, o- qual é a predileção desses grupos, e são vários, né? São várias chapas que têm como pauta principal a discussão da dívida. Porque, primeiro, eles não têm condições alguma de debater seriamente, porque, inegavelmente, mostram desconhecimento. E, em segundo lugar, porque a Uni, o DCE, ele não é um órgão legitimado para modificar o perfil da dívida ou estabelecer um debate com os órgãos responsáveis, competentes para tratar desse assunto. Então, assim, é um troço completamente nonsense, né? Ao invés de tratar dos assuntos que eles poderiam focalizar e promover algum tipo de mudança, eles se concentram na discussão da dívida pública. E aí a gente pode agora aprofundar. Eu acho que o Andrei voltou à conexão dele. Pode falar aí, Andrei. Vocês conseguem me ouvir bem agora? Aham, tá. Agora tá bem. Minha internet tá meio ruinzinha, mas, enfim, é que eu acho que eu cheguei a concluir o raciocínio que basicamente o pessoal, como o senhor falou, o pessoal que faz parte dessas chapas, muitas vezes os caras não têm condições de discussão porque eles não sabem ali o que eles estão defendendo. E aí
acontecia alguma coisa, aí eu tentei instigar o pessoal a falar dessa questão da equipe econômica atual do governo, e os caras falando que não sabem para onde estava indo o dinheiro da Uni, lá das carteirinhas. Daí eu falei, o governo anterior fazia carteirinha de graça, né? E aí os caras. E tentei instigar, mas o pessoal não tem muita propriedade. Só que essa chapa me chamou a atenção, além de falar da questão da dívida pública, é que eles falaram que não teriam nenhum conchavo político, eles não teriam afiliação política. Só que aí tu vai ver no panfleto dos caras ali, tem o logo do PCdoB ali no negócio. É um negócio bizarro. Aí eles pediam as coisas específicas ali, pediram um Pix e tal. Mas, cara, é todo ano. Eu não sei, a URGS parece que todo ano tem uma eleição nova, porque os caras interrompem a aula, daí eles falam uns absurdos lá, o pessoal fica quieto, né? Só que esse aí me chamou a atenção quando eles falaram da dívida pública. E só para complementar até o raciocínio anterior, da questão dos bancos, instituições financeiras, eu tenho uma conta no mercado Bitcoin ali, enfim, virou uma instituição padrão agora, você consegue, enfim, fazer Pix, essas coisas. Ela era só para focada na parte da cripto, né? Eu acho que é a maior da América Latina aqui na área cripto. Eles começaram a repassar entre aspas, eles fizeram uma promoção nessa parte do EF, se tu acaba comprando lá uma cripto digital lastrada em dólar, a USDT, eles estão isentando por 30 dias. E aí eles já começaram a disparar, né? Ah, olha só, compre antes que você tenha encargos e tal. Então isso já está afetando, eles já estão repassando para o pessoal que tem como. Então é óbvio que os bancos não vão ter esse dispêndio. Na verdade, é melhor para eles. E só um parênteses aqui na provocação do Andrei, que ele colocou da cripto. A partezinha do decreto que trata do IOF sobre isso, a meu juízo, é inconstitucional. Não tem autorização constitucional para tributar a cripto. Mas, enfim, depois a gente pode. Porque tem tanta coisa que foi incluída nesse decreto para tapar o buraco, o rombo, que acabou passando meio batido, né? E aí tá, não, IOF, operação financeira, pode tributar tudo, não. Não, a Constituição autorizou algumas operações, não todas. E, obviamente, cripto não está entre elas. Mas, enfim, para fechar aqui, quer falar mais? Não, não, é que na verdade a cripto acho que ela entra até no conceito de, em teoria, poupança, ela não poderia, tu não tá tendo ganho financeiro necessariamente, né? Porque na A, verdade, em teoria, tu tá fazendo uma reserva de valor. assim, o IOF ele pode tributar operação de crédito. A transação com cripto não é operação de crédito, né? Concorda? Quando eu compro uma cripto ou eu vendo uma cripto, eu não estou fazendo uma transação de crédito, não estou emprestando dinheiro, tomando dinheiro emprestado. Ele pode tributar seguro, não é seguro. Ele pode tributar ouro, cripto não é ouro. O IOF pode tributar eh, câmbio, seria uma operação de câmbio. Nenhuma nação no mundo reconhece cripto como moeda. Exceto El Salvador, né, que reconheceu como moeda oficial. Mas, tirando El Salvador, todos os outros agentes e bancos centrais do mundo dizem que cripto não é moeda. Então, se ninguém reconhece como moeda, como divisa, como é que a gente vai chamar isso de operação de câmbio? O ministro Mercadante, ele disse que ia tributar as remessas de cripto para o exterior. Quando ele falou aquilo, eu tive que gravar um vídeo só rindo, né? Não tinha mais o que dizer. Remessa de cripto para o exterior. Então, assim, não é uma transação de câmbio. Seria um título ou valor mobiliário? Aqui talvez fosse o único ponto que a gente poderia discutir. É um título ou um valor mobiliário? A CVM foi lá dizer que não. Ela disse: olha, não é um título em valor mobiliário, não considero. Primeiro, eles não quiseram nem regular, eles disseram: olha, sai fora disso, não é uma operação regulada por nós, e depois veio a regulamentar a Initial Coin Offering, com a instrução da CVM. Mas ainda é nebuloso o enquadramento, né?
Talvez restaria uma divergência, uma discussão aqui se ele é um título ou valor mobiliário. Poderia ser enquadrado como tal. Mas vejam que eh, hoje, para a legislação brasileira, eu não consigo enquadrar a transação com cripto em nenhuma dessas cinco modalidades do IOF, que foi o que a Constituição autorizou a tributar. É, se bem que a Constituição hoje não vale quase nada, né? Mas enfim, a gente aprendeu na faculdade que a tributação só pode se dar sobre aquelas competências definidas pelo Constituinte. E se há necessidade de tributar algo mais, que se faça como fez agora a reforma tributária e se alcançou outros fenômenos. Aí tudo bem, ok. O Constituinte derivado foi lá e disse: quero tributar outros fenômenos, mas não simplesmente num decreto. Olha, um decreto do presidente da República que mudou alíquotas de incidência, acabou falando que vai tributar cripto. Olha a loucura. Mas enfim, não não era o foco aqui que a gente ia dar, mas valeu a pena a gente discutir e o Andrei me chamou a atenção para é, essa e eu fico profundamente assim. Vamos lá. Vocês entre vocês, alunos, né, podem discutir ali, debater. Eu acho que agora o professor debater com os alunos, eu acho que até ficaria ruim se eu travasse, mas eu fico me contendo para questionar. Todas as vezes que a minha aula é interrompida para falar sobre a, a proposta de suspensão do pagamento da dívida. É, diga, Arthur, estava com a mão levantada aí, o João Arthur. Bom dia, pessoal. Vamos lá. Eu separei aqui uns pontos que eu acho importante referente a toda essa situação que a gente vem vivenciando. Até agora, quando a gente, ali, o senhor e o Andrei estavam comentando, do decreto, eu me lembrei de um meme que eu vi esses dias, referente o brasileiro pagou até maio, só pagou imposto, agora ele começa a ganhar dinheiro. E daí era o Haddad, então eu tenho mais tantos meses sem tributar, mas feito esse recorte, o que que eu percebo, e aí resgato alguns encontros que a gente fez anteriores, primeiramente referente à questão da tributação da renda no Brasil, né? E aí estendo para o patrimônio. Eu, particularmente, tenho uma visão que a gente sofre a influência justamente da forma que a gente foi colonizado, a matriz ideológica e religiosa que permeou a colonização, onde a riqueza é um pecado, então deixa comigo que eu cuido bem para ti. E aí, até esses dias eu estava vendo também. Creio que o pessoal já deva conhecer aquele Marcito, que ele é de Porto Alegre. Ele é um comediante. E ele tem a formação de história, professor de história. E aí ele num podcast, embora o objetivo fosse falar sobre a carreira dele ali como humorista, ele falou sobre a questão, o problema do brasileiro, que tem um sociólogo, se eu não me engano, francês, que fala que a cidadania se dá num tripé. Primeiramente, o direito de liberdade, o individual, depois o direito político e, por fim, o direito social. E o problema do Brasil é que a gente não teve o direito, primeiramente, o de cunho individual, a liberdade, para depois vir para o direito político, a gente saltou já para o direito social. Então, se cria essa, não digo ficção, mas essa imagem de que tem um salvador, no caso o Estado ou o governante, que ele vai resolver tudo para mim e eu fico aqui parado. E aí, nessa sequência, eu sempre gosto de comparar a questão. Eu tenho para mim que o direito tributário e o direito penal são primos. Só que o direito penal, ele é o primo mais descolado, que todo mundo quer estar perto, que é legal, é interessante, é emocionante, enquanto o tributário, não, é chato e coisa. Só que os dois estão envolvidos no nosso dia a dia, mais ainda o tributário, porque tu tá respirando, vamos dizer assim, tu tá pagando imposto.
E só que a população não se dá conta disso. E aí cria essa imagem de que o rico ele tem que pagar mais, o rico. E aí a gente começa a essas questões. Justamente aí no ponto que eu me refiro da questão da tributação da renda. A gente tem já distúrbios na tributação da renda porque eu não posso estar tributando o que constitui a minha dignidade, o que me constitui como indivíduo. Então, até por isso existe esse teto, vamos dizer, esse piso para, a partir daqui, a gente vai começar a te cobrar imposto de renda. Só que o que que acontece? Em encontros passados, a gente estava comentando justamente sobre a ADI julgada pelo STF que não possibilita, melhor dizendo, a dedução de gastos com a educação. E o que que faz uma nação prosperar? Não é a educação? Uma das bandeiras de N governos, eu não vou me ater somente a um, mas a vários. Ah, não, a gente tem que investir em educação. Sim, mas aí do outro lado tu tributa a educação. Ao meu ver, eu vejo que a gente tem alguns distúrbios na questão da tributação da renda que merecia assim, uma análise. Referente que nem a tributação dos dividendos. Por exemplo, a gente tem como critério que tem que ter um acréscimo patrimonial, se manifestar capacidade contributiva. E aí a gente tem a questão da isenção do imposto de renda sobre os dividendos. A gente tem o exemplo do Luiz Barsi, que teve lá um tempo atrás que ele falou que por dia ele recebia R$ 1 milhão. Aí a gente entra num debate. Essa pessoa não está manifestando um grande grau de capacidade contributiva enquanto porque ela está tendo um acréscimo. Então a gente, ao meu ver, a gente deveria daqui a pouco, quem sabe, parar e estudar para isso. Só que aí a gente vai olhar, então vamos tomar o caminho mais fácil, que para mim é sempre o equivocado, não, a resposta fácil se soluciona todos os problemas. Ah, vamos tributar dividendos. Ok. Aí sempre com a bandeira do discurso, não, isso daí vai para a saúde, vai para a educação. Tá, mas tu já poderia auxiliar a educação me possibilitando a dedução. Só que aí, que nem eu não vi ninguém, aí é uma provocação que eu faço para todo mundo. Saiu o decreto, saiu o MP, gerou toda essa discussão, começou as melancias se ajeitarem na carroça. E aí o que que eu vejo como manchete? Câmara de Deputados, Congresso, discute aumento de vencimentos, com a possibilidade da derrubada da vedação de acúmulo da aposentadoria com cargo no legislativo, uma gratificação pelo quê? Então é aquela coisa. Ah, não, agora a gente vai aumentar a arrecadação, mas pera aí, deixa eu fazer um puxadinho aqui para mim que, eu preciso. E aí passa-se a boiada. E aí, do outro lado, aí vem logo na sequência a manchete da transação tributária firmada pela Americanas. Aí o pessoal que nem eu conheço vem criticar, não, mas rico sempre tem um favorecimento. Eu, tá, mas tu sabe o que que foi feito? Não, não sei. Tá, e tu tá falando sem saber. Então, é um negócio que, ao meu ver, claro, a gente tem esses distúrbios, como eu disse, para mim, na questão da tributação da renda, tanto para o bem quanto para o mal. Então, é um momento que eu não me possibilita deduzir despesas que vão me fazer avançar como indivíduo e posteriormente como sociedade. E do outro lado, claro, eu estou deixando um valor. Só que, justamente, a gente volta o que até eu comentei no encontro passado. Quem que vai se opor à narrativa de vamos aumentar a tributação porque isso vai ser destinado para saúde, rodovias, infraestrutura? Só que a gente não vê isso, a gente vê no dia seguinte a manchete aumento de vencimentos do Congresso. É visível, é só. Não tem como dizer que, não, isso está sendo destinado. Porque recentemente teve aumento de número de deputados no Congresso, aí agora aumento de vencimentos. Daqui a pouco todo esse aumento de arrecadação vai ali.
forçando bem a barra. Então, ao meu ver, a gente tem esses distúrbios, e aí, justamente pelo tributário ser esse o primo preterido que ninguém quer olhar, só quer olhar na hora de, não, de qual bolso a gente vai tirar dinheiro. Ah, não, chama lá o primo do tributário que ele tem dinheiro, traz pra cá que eu quero conversar com ele. Vem dividir comigo. Só que aí tu não entende como é que funciona a dinâmica, e aí tu sempre cai num paradoxo, como ocorre no direito penal quando se fala, não, então vamos diminuir a maioridade. Aí tu tá entre dois extremos, por desconhecimento. Um pouco de desinteresse eu vejo da população, e um pouco aquela coisa, ah, não, é simples. Legal, legal, Arthur. Ah, para quem tiver curiosidade, tá, de entender um pouco pela perspectiva econômica disso que o João Arthur narrou, a literatura econômica trata esse fenômeno como rent seeking, ou caçadores de renda. O Brasil é o paraíso do rent seeking. É o lugar perfeito. Tá toda hora alguém, algum chupincha aqui, lobista, pedindo para ganhar um monopólio para si, um subsídio aqui, uma ajuda de custo ali, um auxílio moradia lá. E é assim, ó, a cena melhor assim é aqueles. Já viram? Eu acho que é o filme. Né, cultura inútil, tá? Não tem nada a ver com o que a gente está falando. O filme da Múmia é um filme que mostra as pragas do Egito e vem uma chuva de gafanhotos. Essa, para mim, é a melhor imagem para mostrar o quadro do Brasil, né? Uma chuva de gafanhotos vai lá e destroça, come tudo e deixa a terra arrasada. Nós temos um monte de rent-seeking, em várias corporações. E aqui eu acho que é, é, os espectros políticos eles estão na mesma posição. Quem é de esquerda, quem é de direita, quem se diz de esquerda, quem se diz de direita, né? Vão todos, no fim do dia, vão lá buscar uma vantagem para si. E conseguem. E aí, como é que se consegue isso, né? Como é que a gente aprova isso? É, a análise mais séria, mais lúcida sobre esse fenômeno, vocês vão encontrar naqueles autores que abordam a teoria da escolha pública, Public Choice Theory. É lá onde vocês vão encontrar a explicação para entender como é que isso acontece. Vocês acham razoável que seja aprovado no Brasil uma lei para aumentar o salário do ministro do STF? Vejam, hoje é a instituição brasileira mais enxovalhada, né? Mais na lama e mais achincalhada pela opinião pública. Vocês acham que se for pautado um projeto de lei para aumentar o salário do ministro do STF, seria aprovado? Se a gente fosse submeter à opinião pública, né? À votação popular. É óbvio que não. Mas, paradoxalmente, o Congresso aprova com, assim, ampla maioria. Ampla, não é um voto a mais, um voto a... Não, é praticamente unânime a votação para aumentar o salário de ministro do STF. Como é que explica isso? E aí, se a gente vai pela ciência política, se a gente vai pela teoria do Estado, se a gente vai pelos autores do direito, ninguém consegue explicar isso. Ora, o Estado não é organizado numa democracia, o poder do povo, os representantes eleitos, de forma muito altruísta, votam no interesse público, no interesse comum, no bem comum do povo. A ciência política não consegue explicar como é que a maioria esmagadora do parlamento, e que para discursar são os leões, né? Vão lá e discursam furiosamente contra o STF, os desmandos, mas no outro dia vai lá e vota uma lei para aumentar o salário do ministro do STF. Como é que prova, né? E, por favor, que não fique aqui a impressão de que eu sou contra a magistratura, ou que juiz não deva ganhar bem.
Deve sim ser muito bem remunerado, deve ter sua remuneração digna, é uma atribuição muito, muito importante. Só que, assim, dentro das prioridades da pauta da sociedade brasileira, essa talvez seja a última prioridade, aumentar o salário do ministro do STF. Mas esse é um projeto de lei que tramita com uma celeridade absurda. Ele não fica, eu acho que um mês no Congresso Nacional. O projeto ele é encaminhado, tem acordo de líderes, votam e no dia seguinte é publicada a lei. Como que isso se explica, né? Aí o fenômeno do rent seeking que eu acabei de explicar e a teoria da escolha pública ajudam. Quem é que tá, não sei quem é que tá com a mão levantada primeiro, se é o Andrei ou se é o João, por Acho que é favor, ela. fique à vontade. Só para complementar, aí até a questão de desconhecimento da forma da tributação que a gente vê justamente nos representantes do povo, vamos dizer assim. Eu lembro que um tempo atrás eu verifiquei, era uma proposta de tributação no título de imposto de renda, não vou me lembrar o deputado e o partido, que era referente a toda operação em bolsa de valores. Então, tu teria que pagar na venda do teu ativo imposto de renda, independentemente de prejuízo ou lucro. Então, se vamos dizer, vendeu empatado, paga imposto. Vendeu com prejuízo, paga imposto. Tá, mas tu não conhece nem a matriz, a regra matriz. E aí, para dizer que há a questão de possibilidade de cobrança de imposto de renda. Então, e aí a justificativa da proposta era para aquecer o mercado financeiro, que é totalmente contraproducente. E a gente sabe. O próprio Schwery fala que tem a divisão na doutrina que da tributação com caráter de extrafiscalidade, que é para apoiar determinada prática ou buscar fazer o afastamento daquela conduta por parte do indivíduo. E, na verdade, o Schwery defende que todo tributo ele tem um caráter extrafiscal. E aí todo mundo vem, não, mas a gente vai tributar lá e como a gente conversou aqui amplamente, isso daqui o empresário ele não vai repassar o custo, ele não vai pensar no seu, assim como tu não tá pensando no teu, tu tá pensando no coletivo. No fim do dia, todo mundo tá pensando no seu e como vai garantir o sustento dos seus. Então, é essa ideia de que não. Aí fica aquela coisa, uma surpresa de, aumentei a tributação e aí, o serviço aumentou o preço. Tá tudo como era antes, só que com o preço ajustado. Nossa, que choque. Verdade, João. O Andrei quer comentar? Não, é até uma dúvida, talvez um paralelo dessa parte do rent seeking com a tal conceito do paraíso dos rentistas, né? Porque aí a gente entra dentro de um contexto até mais ideológico, porque eu vou dar um exemplo aqui, tá? Meu pai, ele é radialista, ele Uhum. é ativista ferrenho do PSOL, tá? Ele tem uma rádio no estado. E, enfim, a discussão política acontece seguido, né? Mas uma das justificativas dele durante o último governo, o anterior ao atual, era justamente que era um paraíso dos rentistas, etc. E aí eu faço o link com essa questão de daqui a pouco um aumento do salário de magistraturas, de como isso tem uma seriedade absurda dos processos em comparação a, enfim, o que traria um bem-estar final à sociedade de fato. Eu vejo que há uma indignação seletiva, só que aí é um processo que tomou todo o controle desde o CERN. Há quantos anos a gente não vê uma indignação pública, política, contra um ente estatal, etc. A última vez que eu vejo foi por causa da passagem lá, 2013, eu acho, na época dos Black Blocs. Depois daquilo ali, todo o movimento foi cooptado de forma ideológica para cada lado, né? Então a gente vê um arrastando milhões lá quando foi preso, aí agora um arrastando milhões para as manifestações aí com a camisa do Brasil. Só que de fato a gente não tem uma indignação que abranja ambos os lados, porque foi cooptado tudo. Então isso acaba sendo
é criado um cenário perfeito para o pessoal que consiga se aproveitar, que faz esse lobby, que consiga aproveitar todo o poder político para passar as coisas, porque sabe que a população provavelmente chegou num placebo, acho que chegou num ponto que não, eu não sei responder como seria possível a gente reverter uma situação dessa. Porque, cara, eu fico pensando, o pessoal que fazia esses protestos lá 10, 12 anos atrás, esses caras têm o que agora? 30, 40, talvez. Era uma gurizada da nossa idade, né? Pela minha idade, de 25, 20. E eu acho que hoje esses caras aí devem estar estabelecidos. Daqui a pouco eles estão aí num emprego público, daqui a pouco são os caras aí que viraram empresário. E a gente não reflete sobre isso. Eu não consigo entender também. Para mim não faz o menor sentido. Aí, enfim, eu não sei se tem alguma discussão ao redor desse paralelo do rent-seeking com o paraíso dos rentistas, de fato, né? Até uma dúvida minha, assim, não sei se alguém ouviu falar, né? É, é a, veja só, Andrei, o fenômeno do rent-seeking, né, a busca pela captura da renda, é um fenômeno estudado pela literatura econômica e que é, explica o comportamento de muitas corporações, muitas organizações. Buscar capturar para si a renda, tá? Então isso é algo bastante e não é um problema só no Brasil, tá? É importante a gente entender que é, nós estamos falando de seres humanos, né? E aqui o João Arthur ele falou, né? No fim do dia a gente busca a maximização do nosso bem-estar. Isso é a lição número um de economia. O indivíduo ele quer o melhor para si. E a gente tenta adorar a pílula, tenta dizer não, mas tem pessoas altruístas, pessoas que pensam no outro. Tem, ok. Mas inclusive este que faz de forma desinteressada, sem nenhum tipo de interesse, ele está fazendo isso porque faz bem para ele. Pensem só num monge, a pessoa que não quer dinheiro nenhum, não tem interesse nenhum que não fazer o bem para a humanidade. Ele faz isso porque faz mal para ele? Não. Ele faz isso porque entende que para ele aquilo é super positivo. Ele está maximizando o seu bem-estar, sob a sua perspectiva. Então, é uma escolha individual, cada um faz a sua e a gente busca maximizar essas escolhas, maximizar esse bem-estar. Isso é aula 01 de economia. Dito isso, a gente começa a compreender os fenômenos, né? E se o político é um ser humano que busca maximizar o seu bem-estar, ele vai agir motivado por esse incentivo. Se o juiz é um ser humano que busca maximizar o bem-estar, ele vai agir nesse sentido. E aí vejam, tem algo mais inconstitucional do que ganhar acima do teto constitucional? Gente, isso daqui, assim, a pessoa não precisa ser nenhum jurista, nenhuma autoridade. Eu acho que as minhas filhas que estão sendo alfabetizadas, elas conseguem compreender que tem um teto constitucional para limitar o salário dos servidores públicos e que ninguém pode ganhar acima desse teto. Aí, corporações de juízes vão à mídia para defender que eles não podem ser limitados os valores que eles estão recebendo, além do teto. Como é que a gente defende isso do ponto de vista racional? E volto a dizer, não sou contra juiz ganhar bem, não sou contra que seja bem remunerado, mas assim, é incongruente, é incompatível sustentar as duas coisas. Que existe um teto constitucional e que esse teto não deva ser respeitado. Então, assim, e por que que eles fazem isso, né? E de forma organizada? É pensando no bem da sociedade? E aí vejam o problema da análise do cientista político, do teórico do direito. Ele não consegue explicar esse fenômeno. Poxa, como é que pode um juiz, que é o conhecedor das leis, aquele que aplica o direito, ele conhece a regra constitucional que tem um teto e ele vai a público sustentar numa nota da entidade que representa a classe para dizer que essa regra não deve ser cumprida. A ciência jurídica não consegue explicar. Aí a ciência econômica traz a explicação, né? Ele é um rent-seeking e ele está buscando maximizar o seu bem-estar. Aí a outra parte da história, né, que o Andrei trouxe, né?
que era a frase dita pelo ministro da Economia, então, que é o paraíso dos rentistas. eh, e isso tem uma explicação conjuntural e estrutural, são muitos anos. Eu trouxe para o grupo de pesquisa, e quem quiser assistir esse encontro, é maravilhoso. O professor Marcos Lisboa é um baita economista. Eu tive a alegria de dialogar com ele no nosso grupo aqui, tá lá no YouTube. Quem quiser assistir pode recuperar esse encontro do grupo de pesquisa. E ele tem a frase que eu acho bárbara: o Brasil, isso aqui é trabalho de profissional, isso aqui não é coisa para amador. A gente, uma nação como a nossa, estar onde está é trabalho de profissional. Então, assim, não foram decisões equivocadas, sem querer, por descuido. Isso foi arquitetado, é muito bem feito para dar errado. E aí, a ideia de paraíso do rentista está associada com eh, todo um arcabouço legislativo, normativo e de incentivos para que a gente não tome risco. Imagina se a gente tira todos esses incentivos e joga todo mundo sob as mesmas regras. Olha, tu pode deixar o teu dinheiro aplicado, que vai ganhar uma mixaria, é a tua escolha, pode fazer. Tu não quer acordar cedo de manhã, abrir um negócio, correr o risco de receber uma reclamatória trabalhista? Não tem problema. Deixa o dinheiro aplicado, vai render pouquinho, é uma opção. Ou tu pega esse dinheiro que tu deixaria aplicado e bota numa atividade produtiva que pode dar muito errado ou pode dar muito certo. Qual é o incentivo que a legislação brasileira dá? Todos os mecanismos, todo o desenho institucional não faz isso de abrir empresa, tu tá maluco? Pra quê? Não faz isso. Todos os incentivos normativos e econômicos estão para a renda passiva, ou seja, tira da atividade produtiva e coloca no mercado financeiro. Mas se fosse comparativamente a mesma coisa, a gente poderia dizer, não, meu apetite para o risco me leva a empreender. Eu tenho apetite para o risco, eu quero empreender. Não, só que o problema é que o outro incentivo é muito melhor. Gente, quem é que consegue bater o CDI? Quem é que consegue bater o CDI hoje no Brasil? Com a Selic a 14,75. Por isso a frase, né? O Brasil é o paraíso dos rentistas, mas isso é todo um arcabouço normativo criado para tornar isso mais vantajoso. Então, assim, é insano. A pessoa ela precisa ser submetida a um exame médico, psicológico, quando ela decide constituir uma empresa, porque não é racional. Eu tenho R$ 1 milhão, tenho aqui, ó, acumulei durante a minha vida R$ 1 milhão. Por que que eu vou pegar R$ 1 milhão e colocar num novo empreendimento? Qual é a razão para isso? Se eu pegar R$ 1 milhão e aplicar no CDI, no CDB, pensa num troço mais conservador. Eu vou estar rentabilizando sem risco algum, eu posso ficar dormindo e não. Tá entendendo, Andrei? Esse tipo de incentivo criado favorece. E o que que o governo está fazendo? O que que o governo está fazendo? Está aumentando os incentivos para que esse tipo de orientação, esse tipo de caminho seja tomado. E aí a gente volta para o tema da tributação da renda, né? E não podemos perder aqui o foco que era o tema do nosso encontro. Quando se fala em tributar lucros e dividendos, o João chegou a tratar desse ponto, né? Falando sobre lucros e dividendos, o governo trata como corrigir uma injustiça, corrigir uma distorção. Eu chamo isso de aumentar o incentivo para os rentistas. Então, se o Andrei revelou preocupação ali com a frase, né, em entender a frase do Paraíso dos Rentistas, Andrei, o que se vai fazer é maximizar o incentivo para tu seres rentista. E aí vamos pensar de forma racional, tá? Vamos pensar de forma racional. De novo, eu tenho 1 milhão disponível. Consegui acumular, eu ganhei de herança, ganhei no jogo do tigrinho, enfim, ganhei 1 milhão. Tenho R$ 1 milhão aqui disponível.
eu tenho, com a regra da tributação dos 10% mínimo, né, que ela foi, é um eufemismo, um disfarce para dizer que vai tributar lucros e dividendos. Para não chamar dessa forma, eles estão dizendo, não, é um imposto mínimo, é o mínimo que todo mundo tem que pagar. Muito bem. Eu tenho dois caminhos, eu tenho duas portas para abrir. Porta número um, constitui uma empresa, abre um CNPJ, contrata funcionários, compra insumos, aluga um espaço para tu atuares, desenvolve um produto, um serviço, testa no mercado, vai lá e, se der certo, tu vais pagar 34% sobre no nível corporativo, imposto de renda mais contribuição social, sobre o lucro, e havendo lucro, tu vai conseguir receber esse lucro como dividendo distribuído. E aí vem o governo e diz: olha, é 10% mínimo, é o mínimo. Como se tu não tivesse pago 34 antes. E aí acrescenta mais uma camada de tributação. Então, estou falando de 34, e aí eu tenho mais esses 10% na distribuição de lucros de dividendo. Então, acompanhando o raciocínio, porta número um, assumir o risco, se envolver numa atividade produtiva, é, arriscar no Brasil a ter o seu nome sujo para o resto da vida, com reclamatórias que nunca vão te deixar dormir em paz, porque não deu certo o teu negócio. Mas se der certo, tu vais pagar 34% e mais um imposto mínimo, aquele que é para corrigir distorção, certo? Opção 2, você escolhe a outra porta, que é pegar 1 milhão, colocar no CDB de um bancão qualquer, e ele vai te pagar aí em torno de 15% ao ano. Tá aí, risco nenhum. E qual é a tributação? 17,5 na proposta do governo. Era 22 e descia até 15, aí ele vai botar uma régua lá 17,5. Sobre aquilo que render. Pergunto, qual é a opção mais certa? Aí vocês conseguem entender por que que se torna o paraíso do rentista? E assim, nada contra quem aplica em renda passiva e quem desfrutou dessa condição e conseguiu acumular o patrimônio e consegue aplicar. Não tenho nada contra essas pessoas. Só que isso foi feito, não é à toa que a gente tem uma dificuldade enorme de desenvolver o país e desenvolver, aplicar os recursos em atividade produtiva, porque o incentivo ele é muito trocado. É muito forte a vantagem de não fazer nada. É muito estimulante tu não fazer nada. Então, todas as regras, o arranjo de incentivos, estão alinhados para que você fique simplesmente com o dinheiro parado no banco lá, aplicando e ganhando rendimento para emprestar para banqueiro. Então, como é que a gente corrige isso? Né? Começa, e eu estou fazendo o meu papel aqui, né, tentando comunicar dentro do espaço do que a gente tem aqui no grupo de pesquisa, limitado a vocês. Eu já considero extremamente importante isso, que é a gente amplificar, e vocês são formadores de opinião, todos aqui, né? Vocês têm condições de impactar pessoas próximas, pessoas com quem vocês interagem, para tentar disseminar uma outra cultura, uma outra perspectiva. E não quero dizer que eu sou o dono da razão e que tudo que eu estou falando aqui está correto, né? Mas é uma outra perspectiva que a gente não vê por aí, que não é tão comum. A gente não é inundado com esse tipo de informação como a gente é inundado com outras informações equivocadas, lançadas na mídia, na opinião pública, ah, fazendo com que a gente tome decisões ruins. Esse é o meu papel, né? Eu tento disseminar essa informação para tentar corrigir o rumo e fazer com que a gente impacte de alguma forma formadores de opinião e pessoas que possam sensibilizar a opinião pública. Aqui o Andrei falou que o pai dele é radialista, se conseguir amplificar isso levar isso adiante também. O João tem lá seus contatos, a Tassiane também tem os contatos dela. Onde a gente conseguir espalhar essa informação
a gente alcança mais pessoas. E o mínimo que eu peço, assim, não concorde com tudo que eu tô falando. Desconfie. Só desconfia. Só desconfia e tenta se aprofundar um pouco, assim. Mas será que isso está certo? Será que. Porque, assim, veja bem, tá? Veja bem. É, eu dou o benefício da dúvida e vocês podem discordar de tudo que eu falei, de tudo que eu sustentei até aqui. E tá tudo legítimo. Mas o que que a gente vê no retrospecto histórico? Houve alguém que tentou fazer diferente aqui no Brasil? Não. De forma um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais para lá, com um alinhamento político para um lado, para o outro, mas a gente tem uma sucessão de administrações que repetem a mesma fórmula todos os anos, e acham que fazendo diferente a mesma coisa vai acabar dando certo. Não deu, né? Não deu. Até agora não deu. A gente está patinando. A gente continua no mesmo lugar. Será que não, será que não dá para tentar uma coisa diferente? É essa provocação que eu gostaria de deixar aqui para vocês. Para finalizar, para finalizar aqui, que era um tema, né, comparar na perspectiva mundial a tributação da renda e uma outra síndrome do cachorro vira-lata. A gente olha, ah, o Brasil tributa pouco a renda, né? Já falei e tentei desmontar esse mito. Não é verdade. Tributamos bastante, especialmente as atividades mais produtivas são as que mais contribuem para a arrecadação federal. Eh, então, quanto maior o segmento, e aí eu me refiro mineração, o agro, sistema financeiro, são as atividades da onde mais se arrecada sobre a renda. Isso significa que são os ricos que estão pagando? Já falei que não. Isso é repassado para aqueles que consomem esses produtos e serviços dessas atividades produtivas. É bastante onerado, né? Agora, uma outra frase que a gente escuta muito, né? O Brasil tributa pouco a renda e, em comparação com outros países e a média da OCDE, a nossa tributação sobre a renda é baixíssima. Será que é verdade? E aí eu convido vocês a comparar fruta com fruta. A gente vai comparar cereal com cereal. Eu não posso comparar arroz com maçã. O que que eles são? Tá, ambos são comida, mas eu não estou comparando a mesma coisa, concordam? Então, assim, vamos comparar Brasil com Noruega. Então, mas o que que tem em comum Brasil e Noruega? A Noruega tributa 40% a renda. Ah, mas, meu amigo, o que que Brasil e Noruega têm em comum? O que que Brasil e Dinamarca têm em comum? Não existe nenhum traço comum. A única ponto em comum é que são Homo sapiens. É lá e aqui, mas fora isso não tem nada, 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 nada comparativamente igual. O que que a gente tem que comparar? Brasil com Índia, países de renda média baixa, populosos, em grande extensão. Brasil e México, países subdesenvolvidos, latino-americanos, de colonização semelhante, que tiveram as mesmas dificuldades de desenvolvimento econômico e ainda têm. Então, vamos comparar então Brasil e Argentina, no mesmo continente, vizinhos, cada um com trajetórias históricas um pouco distintas, mas que vivem dilemas parecidos de desenvolvimento econômico e crises econômicas sucessivas. E quando a gente pega quem a gente vai comparar, a gente não ganha de ninguém em termos de alívio da carga tributária. Ou melhor, a gente supera, né, todos esses países. A carga tributária do Brasil é maior do que a da Argentina, do México, do Chile, da Índia, do Paquistão. Todos esses países que estão em desenvolvimento, nós temos uma carga tributária maior. E aí eu volto para aquele nosso questionamento, né? Para aquela nossa. Como é que a gente desenvolve um país com poupança privada ou com poupança estatal? Ou o privado poupou e guardou e com isso ele consegue investir em atividade produtiva, ou o Estado poupou e guardou e ele consegue
fazer projetos públicos e obras públicas que desenvolvem o país. A gente asfixia a atividade produtiva com a tributação alta e impede a poupança privada, e o dinheiro que é drenado da atividade privada vai para o orçamento público, que é completamente consumido com um orçamento extremamente engessado. Boa parte do orçamento é gasto com a dívida. E aí, para não dizer que eu não falei sobre a dívida, né? A gente criticou o- a turma lá dos movimentos estudantis que falam sobre a dívida pública, e eu não falei sobre ela, né? Em poucas palavras, tá? O encontro de hoje não é para falar sobre isso, mas o endividamento público é uma ah, a história, a crônica de uma morte anunciada. É uma história repetida, é uma repetida diversas vezes todos os anos por diversos governos que têm o mesmo receituário. O governante que assume critica o anterior porque não fez. E aí ele diz: olha, ele não fez porque era incompetente. Agora, como eu estou assumindo, eu sou muito mais competente, eu vou fazer. E aí ele assume e percebe que o orçamento não comporta a fazer tudo o que ele prometeu na campanha. Qual é a forma de resolver isso? Ou ele consegue fazer isso por meio do aumento da arrecadação, e aí o aumento da arrecadação correto seria estimular a atividade econômica sem elevar tributo. Estimula a atividade econômica, aumenta a produção ah, econômica naquela região, naquele país, e com essa arrecadação tu consegue ter mais recursos para fazer as missões, os compromissos da administração. Ou você se endivida. O Brasil conseguiu fazer os dois: aumentar a tributação e se endividar. E aí a gente endivida, aí tem que rolar a dívida. E aí a gente rola a dívida. E aí a gente se endivida, tem que rolar a dívida. E cada vez que eu rolo a dívida, e aí pensem só no seguinte: aquele que emprestou dinheiro e imaginem só, tá, gente, para ficar mais fácil de compreender. Imaginem que vocês tenham emprestado R$ 100 para um amigo. Você emprestou R$ 100 para um amigo e ele disse que devolveria no mês seguinte. No mês seguinte, ele vem todo constrangido e diz: olha, pá, eu não consigo te pagar esse mês. Tu tem como me dar mais R$ 100 para eu te pagar 200 no mês seguinte? Aí você vai lá generosamente e dá R$ 200. E esse amigo vai lá no terceiro mês e pede 300. Até quando vocês estariam emprestando para esse amigo? Isso é mais ou menos o que os governos fazem em nível, obviamente, muito maior, quando começam a tomar de organismos e de entidades dinheiro emprestado e não pagam e não honram. E aí, obviamente, que quem empresta, ele precisa ter uma taxa de retorno. Ninguém vai emprestar de forma, vamos lá, desinteressada. A taxa de retorno é o que o governo fixa como a taxa Selic. O governo é o primeiro tomador de dinheiro. E aí ele diz que vai pagar a quem emprestou para ele Selic. E aí eu pergunto para vocês: o governo é aquele amigo que todo mês ele pede para emprestar mais, para tomar mais dinheiro emprestado, e ele não paga. E aí ele pagava a Selic a 1, e aí tu, puxa, 1, esse cara não paga, não dá, vou precisar cobrar dele 2. Não, ele continua não pagando, eu vou precisar cobrar dele 3. E aí, o que que o governo tenta fazer, né? Tenta fazer com que essa Selic remunere e continue permitindo a rolagem dessa dívida. Porque se o governo pegar aí a marretada, baixar a Selic, hoje está 14,75, baixar para 5, eu pergunto para vocês, quem vai emprestar dinheiro para o governo? Sabendo que ele é irresponsável, descompromissado e que não honra com seus compromissos. Ninguém vai emprestar, ninguém vai rolar a dívida do governo remunerando a 5. Isso daí eu consigo lá no Banco Central Europeu.
que honra o compromisso, paga em dia e vai me pagar 5 por ano. Por que que eu vou emprestar dinheiro para o Brasil sem ter a perspectiva de receber de volta? Então a gente não consegue baixar a taxa Selic porque o governo é irresponsável. E aí a galera quer dar calote na dívida. A gente já dando calote, mas um calote legal. Eu estou rolando. Toda vez que eu não quito o anterior e rolo, eu estou rolando mais caro. E aí, por isso, uma parte absurda do orçamento federal é consumido com o pagamento da dívida. Por quê? Porque a gente é consistentemente irresponsável. Ano após ano, mais irresponsável ainda. E aí eu li ontem e, e provoquei um querido colega da universidade, um dos poucos que comungam das ideias que eu estou compartilhando com vocês, um dos poucos, para a gente responder um artigo dos colegas da Faculdade de Economia que disseram que o governo brasileiro não deve seguir esse receituário de cortar despesa. Ele deve se endividar mais. Os colegas da economia escreveram um artigo, publicaram num jornal da economia dizendo que o caminho para o Brasil ser próspero é dobrar a aposta, se endividar mais, porque isso gerará crescimento econômico. E aí, para finalizar, meus amigos, é mais ou menos, não sei se vocês já viram aquela tomada de energia infinita. É um tipo no break que tu liga a tomada nele mesmo. As pessoas acreditam que se você colocar ali, ó, a energia vai ficar gerando. É mais ou menos uma daquelas pérolas da presidente Dilma. Não existe moto contínuo, não existe crescimento infinito, é, espontâneo. E aí, obviamente, que se pega paradigmas, né? Ah, o Japão tem um comprometimento com a dívida enorme, os Estados Unidos têm um comprometimento com a dívida enorme. Vamos lá. Vocês sabem que o presidente dos Estados Unidos é uma das pessoas mais endividadas do mundo, né? Donald Trump tem uma dívida bilionária. Bilionária. Tá aí, por que que ele não quebrou? Porque pessoas acreditam e dão credibilidade a ele, não sei se é certo ou errado, mas pelas coisas que ele já executou, pelos trabalhos que ele já fez, pessoas, mesmo conhecendo o endividamento dele, continuam emprestando. Agora eu pergunto, se eu fosse pedir para um banco 2 bilhões de dólares, alguém me daria? É mais ou menos a comparação que esses meus colegas da economia querem fazer com o Brasil. Comparar o governo norte-americano tomando endividamento e a trajetória de entrega da economia norte-americana ao longo dos anos com o governo brasileiro se endividando e a trajetória de entrega da economia brasileira ao longo dos anos. Dá para comparar? É a mesma coisa que comparar eu a sair pedir dinheiro emprestado para as instituições financeiras só porque o. Não, mas o Trump ele está com 10 vezes o patrimônio dele em dívidas. Então, se aquele índice de endividamento vale, eu também sou um cidadão, eu também posso me endividar naquela proporção. Não é nada comparável. E aí as pessoas comparam as duas coisas. Não, o Japão tem um nível de endividamento alto, então significa que a gente pode chegar até o Japão, até o nível de endividamento do Japão. A China tem um endividamento alto, a gente pode chegar até o nível de endividamento da China. Mas enfim, esses são os meus coleguinhas. Meus amigos, discutimos vários temas aqui, vários assuntos, tentando manter aqui a linha, sobre a tributação da renda. Eu falei pouco sobre patrimônio, eu queria ter falado mais sobre o patrimônio, mas na indicação bibliográfica que eu encaminhei para vocês tem bastante material crítico sobre, com esse viés que eu estou apresentando aqui. Então, ali no grupo do WhatsApp está o texto, né? Olhem, especialmente deem uma olhada no último artigo que é sobre a tributação, sobre grandes fortunas. O pesquisador do IPEA que escreveu o artigo, ele faz, ele traz alguns elementos para a gente colocar em xeque, né? Todo mundo deve já ter ouvido falar, né?
Tem que tributar as grandes fortunas, quem é milionário não pode acumular tanto e ir para o caixão com todo aquele dinheiro, qual é o sentido disso, dessa acumulação? E aí ele traz alguns elementos para a gente colocar em xeque. Será que a gente consegue promover desenvolvimento econômico, melhoria do bem-estar social, tributando as grandes fortunas? Quais foram os modelos que deram certo fazendo isso? Em que cenários nós conseguimos promover redução da desigualdade, crescimento econômico por meio desse modelo de tributação? Então, eu vou deixar essas perguntas no ar, esses questionamentos para a gente abordar no nosso próximo encontro, na próxima terça-feira. Certo, gente? Algum questionamento, alguma questão gostariam de trazer aqui antes da gente encerrar? Bom, então encerramos por aqui. Desejo para vocês aí uma boa semana e até terça-feira que vem. Um grande abraço.